Olá, Bem-vindo ao canal O Tal Quântico. E aí, Marco bem. Amaro? E aí, Rafael Lima, tudo bem? Gratidão por mais Bom, essa gravação no início do nosso gratidão. canal. É isso aí, iniciando hoje nosso primeiro vídeo. Para quem está começando a acompanhar agora, o Tal Quântico vai falar de despertar espiritual, né, espiritualidade, materialidade, né, energias, consciência. Não é isso, Marco? Isso, nós vamos falar bastante sobre, igual o Rafa falou, despertar da consciência, né? A nossa expansão da consciência, vamos abordar temas sobre misticismo, física também, física quântica, que engloba os dois. Tem vários livros que falam sobre isso, que faz uma junção do misticismo e da ciência também. E são áreas fantásticas para ser estudado, psicologia, sobre arquétipos também, nós vamos falar com vocês. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito assim, interessante, né? Para quem já passou por esse processo, sabe que que assim, quando a pessoa começa a passar por esse processo ou ainda não passou, ela acha que é um campo de flores, né? Que é o despertar espiritual, né, Rafael? E depois, no meio do processo, você percebe que não é bem assim o campo de flores. Com o tempo, você vai entendendo que você vai construindo esse campo de flores, né? Esse novo cenário na sua vida, que vai te dando mais vontade de continuar nessa busca, né? De que nós chamamos do caminho do herói, né? Na mitologia. Com certeza. É muito interessante essa parte que você falou, da pessoa achar que é um campo de flores, né? Aí eu vou entrar já num ponto bem legal, que é assim, talvez poderia ser um campo de flores se a gente conseguisse soltar, né, que já vamos entrar nessa filosofia, Exatamente. de coisas que a gente precisa entender o que que é, o que precisa soltar, né? Então, vamos entrar assim, quando a gente entra nesse caminho espiritual, uma das primeiras coisas que eu hoje entendo é que existe os sentimentos que a gente nunca elaborou quando era criança. São as Então, aí tem crenças, né? não só as crenças, mas o sentimento, né? De ficar segurando os sentimentos, né? Que ficam ali segurando a gente. Então, aquele ódio, aquela raiva, aquele medo. Vamos usar o termo sombra, né? O Jung fala, É, sim, sim, ele usa muito esse termo, assim, né? Aquela energia que está lá presa, reprimida. quietinha, assim, que você não olha nunca. E aí o legal é que quando a gente entra dentro desse despertar, a primeira coisa que vem é assim, olha para isso, né? Olha para essa dor. E a gente fala, não, dor não, pelo amor de Deus, né? E não entende que na hora que você libera essa dor, né? Você permite que aquela dor seja vivida, aí o campo de flor vem, né? Sim. Eu posso dar um parecer da física aqui, que é assim, eu acho interessante o que Toda. acontece. Você está recebendo energia constantemente, né, sobre o seu ser. Vamos dizer sobre o seu ser, porque é a plenitude, né, de uma forma holística. Aí vamos supor que tem um nozinho, que esse nozinho aqui é aquela dor que o Rafa falou. E aí a energia entra aqui e esse nozinho se expande. A hora que se expande, vem para sua consciência essa dor, aquele trauma ou aquele sentimento que você foi, vamos dizer assim, obrigado a reprimir pelos seus cuidadores, pela escola, pelos seus amigos, para você se sentir parte de um grupo, ou se sentir parte da família, ou de qualquer coisa que você tenha procurado fazer na sua infância, principalmente, né? Que é onde inicia esses processos traumáticos também. E a hora que a energia bate ali, ele se expande e aquela informação sobe para o seu consciente. Você tem acesso. Aí vem a lembrança, né, traumática daquela dor. Ah, eu não quero, não quero. Só que aí que tá. Quando você compreende e elabora de uma forma e integra isso dentro de você, aí surgem as flores, né? Você se sente, dá aquele alívio, aquela sensação de paz. Exatamente. Aí eu me lembro muito, assim, quando a gente começa nesse processo, né? Eu vou contando, assim, um pouco do meu processo, acho que o Marco vai fazer essa parte dele também, que foi olhar para isso, assim, né? Eu percebi que eu era um copo
e que a vida inteira encheram esse copo de um monte de coisa que eu não queria, meio que obrigado, né? As pessoas vão tentar fazer essa percepção. Você é um copo, né? Nasceu um copo vazio. E aí as pessoas vão colocando as coisas lá dentro, né? Você é feio, não pode chorar, não pode sentir raiva, não pode ganhar dinheiro, né? Sabe, umas coisas assim, né? E aí eu vi que quando a primeira vez eu fui olhando para esse copo assim, e eu fui aprofundando, me veio assim uma coisa muito forte de esvaziar esse copo. Eu tinha que esvaziar esse copo. E para esvaziar o copo, né, eu teria que viver aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento, aquele dia, aquele trauma, liberar aquele conteúdo daquele copo, para quê? Para aquele copo voltar a ser preenchido por uma água nova, Uhum. né? Então, acho que esse processo que a gente começa no despertar é isso. Pô, esse copo não sou eu. Quer dizer, assim, né? O conteúdo do copo não sou eu. Eu só sou o copo, né? E eu encho o copo com a água que eu quiser ou com o líquido que eu quiser. Só que aí, durante a infância, vamos colocando líquidos venenosos, né? Ilusórios, apegados, cheios de mentira, né? Então, assim, são várias camadas dentro desse copo. O copo é copo, Sim, que todo mundo é um copo, né? Assim, tá todo mundo igual nessa parte, assim. Todo mundo é copo. Vamos dar vamos esse usar essa exemplo. terminologia, sim, dá pra... Todo mundo é copo. O que é colocado dentro é o que são experiências, né? São Só só que experiências. toda a sociedade tem, os pais têm, né? As igrejas, as escolas, é tudo Hum, hoje eu percebo assim, ó, que é tudo uma programação, né? Que é feita também para poder manter as pessoas vivendo dentro daquele paradigma, daquele status quo, né? hum, E por isso que você vê que parece que a humanidade, não vou falar que não evoluiu, evoluiu sim, né? Mas vai a passinhos de tartaruga, né? Parece que está indo muito lento. Muitos espiritualistas falam, tudo está do tempo certo. Sim, concordo, mas tem uma outra influência que vai contra, né? O desenvolvimento humano, que é uma coisa uhum, que a gente estuda bastante hoje. E eu percebi, assim, quando eu iniciei esse processo, foi meio que vamos colocar assim, eu senti como se fosse um boom, sabe? Imagina o Big Bang, boom, explodiu. Porque eu estava fazendo psicologia, né? Bacharel em psicologia, e no primeiro ano a gente fez um trabalho, e nesse trabalho tinha que escolher uma determinada religião aleatória para poder fazer um trabalho que chamava alteridade. E nesse processo aí, a alteridade funciona assim, é diferente de empatia, porque empatia você tenta se colocar no lugar do outro, né? Na alteridade, você vai vivenciar o que o outro está vivenciando. Então, você vai ter as experiências que o outro teve. Assim, não hum, necessariamente o que o outro teve, mas você vai ter as suas próprias experiências no campo, né? No local, em loco. E eu falei, vamos embora. Aí eu busquei, a gente escolheu, né, um xamanismo naquele momento lá. Foi unânime, né? Foi eu e mais quatro pessoas do grupo. E comecei ali. Só que a gente se enfiou de cabeça ali, né? Eu também. E hoje eu percebo que foi algo, uma movimentação da espiritualidade para eu poder começar a enxergar. E aí a gente fez o trabalho, fizemos o ritual xamânico, que o Rafa conhece também, né, Rafa? E aí nós nos conhecemos uhum. lá também, né? E Foi. falo mais sobre isso daí, mas é mais a questão do despertar espiritual hoje, foi isso daí. E eu percebi que eu estava vivendo uma vida, vamos dizer assim, igual o Platão fala, uma vida de ilusão. Realmente, eu estava dentro da caverna. Eu estava só enxergando as sombras. O que essas as sombras são? É justamente o que o Rafael falou. São aquilo que as pessoas vão colocando dentro do copo e fazem você acreditar que você é aquele conteúdo que colocaram dentro do copo. E você acaba esquecendo da essência que você é. E foi, cara, no início, quando eu enxerguei, vamos voltar naquela terminologia, o campo de flores, eu falei, nossa, que lindo, cara, que diferente. A sua mente já muda na hora.
Você já quer modificar tudo, você já quer viver tudo aquilo ali. Só que eu ainda tinha muita água dentro do copo. E ainda tenho, ainda tô pegando essa água do copo e tirando e colocando a água da fonte, né? Da fonte criadora. Ainda estou Exatamente. fazendo esse processo. Então você começa a ver que aquele campo de flores não era bem assim. Vamos dizer assim, embaixo da terra tinha lixo ainda que você tinha que pegar e descartar, né? Vamos usar essa terminologia. Mas depois você começa a ver que é um processo trabalhoso, né, Rafa? É um processo, assim, é o que a gente está até conversando, né? O ser humano, ele evita muito a dor, né? A Sim, gente evita muito a dor, né? E aí a gente tem que abraçar isso, de certa forma, não de apego, é o abraçar de tipo, eu aceito e vivo, né? Tá com vontade de chorar, chore, tá com raiva, fique com raiva, libere ela, né? Use construtivamente essa força, assim, dessa energia, assuma os sentimentos, né? Claro que também você precisa ter uma consciência sobre esses sentimentos, né? Não é só expressá-los sem uma intenção verdadeira de manusear cada situação, porque aí, se eu ficar só emanando o ódio que eu estou sentindo, talvez ele não tenha fim, né? sim, Eu preciso transmutar esse ódio de certa forma, né? Então aí eu me lembro muito assim de criança, a gente ser impedido de sentir sentimentos, né? E como isso afasta você da sua essência onipotente de sentir tudo. Ninguém está pedindo para não. É claro que a sociedade tem isso, né? Nossa cultura de não sinta os sentimentos, vai fazendo essa ruptura. Mas quando a gente se conecta a isso, a gente percebe que é permitido e a gente consegue usar isso mais positivamente para que não seja uma carga tão negativa na vida da gente, né? uhum. E aí existe essa transformação desses momentos, né? A Monja Coen usa até uma, depois se a gente não puder falar o nome dela, mas acho que não tem problema. Eu acredito que ela não Eu acho que não tem pode problema ter não. um exemplo, né, cara? Fala assim, alguém fala assim, você não tem medo de morrer? Ela fala, morrer, que delícia. Que delícia. Então ela, quer dizer, ela usa talvez um dia se ela sentiu, em vez de a gente usar o medo da morte, usar que delícia, que experiência, o Que que será, né? Essa transformação da mente, ela vai tirando esse narcisismo, né, que eu até vou colocar assim, que é assim, o narcisismo, ele fica, qualquer coisa para ele que é horripilante, ele fala que horror, que coisa horrorosa, né, que não é perfeito. Não, o perfeito é no imperfeito, né? Vou morrer, que nossa, que perfeito que é o delícia. maravilhoso, né? Estou ansioso, por que será, né? Que essa ansiedade? Traga ela com alegria, né? Para transmutar a mente, né? Para transmutar esses líquidos que estão dentro da nossa psique, né? Transmutar isso dessa forma. Para você sair da caverna, como o Marco falou, você precisa trazer ela para a luz, né? Literalmente. Então, o que você quer? Tá com medo? Nossa, tô com medo, cara. Que será que vai acontecer se eu encarar isso, sabe? Quer dizer, você está puxando o medo lá da caverna e levando ele para a luz, né? Sim, Seria mais ou menos isso, Marco? Eu não sei se eu... sim. Eu acho interessante a questão do medo, porque tem muita gente que fala, né, que o medo não é bom. Mas eu penso, hoje eu penso, eu já pensei muito sobre isso daí, sabe, em relação ao medo, de que o medo é uma energia ruim. Mas se você começar a olhar as coisas de outra forma, não olhar da forma que a cultura, né, planetária faz, para que você, igual o Rafa falou, se você não olhar só o conteúdo que colocarem em você e começar a buscar outros conteúdos, você vai começar a enxergar de forma diferente. Porque assim, ó, veja bem, vou dar um exemplo. Você tem que atravessar um lago, uma lagoa. E nessa lagoa, lá tem uma diversidade de crocodilos. Se você é um cara destemido, você fala, eu não tenho medo. Você pula naquela lagoa ali e atravessa. A gente não sabe se você vai sair do outro lado. E provavelmente não vai sair do outro lado. Vai sair com uns pedacinhos seus só.
né? Uhum. Então, o medo, de certa forma, ele te ajuda, né? O medo faz parte da nossa questão do desenvolvimento humano, né? Desde os primórdios ali. Porque se não tivesse o medo, a gente não ia começar a viver em grupo, para um proteger o outro, né? Vamos colocar ali o que a antropologia ensina, né? Que eles começaram a viver em sociedade, morar em cavernas, para quê? Para se proteger de intempéries, de animais predadores maiores. Por quê? Por decorrência do medo. Então, o medo ajuda você a sobreviver. Lógico, né? Tem que ter o equilíbrio, mas você tem que aprender a buscar esse equilíbrio seu. Agora, quando Uhum. você tem um medo exagerado ali, que aí acaba desenvolvendo até a síndrome do pânico, né? Que você fica com medo de tudo. Tem influências espirituais também, né? Sim, Que as sim. pessoas não conseguem enxergar, né? O porquê de desenvolver esse medo, essa fobia, né? E às vezes tem pessoas que até mesmo paralisam, né? Se sentem paralisadas em fazer qualquer coisa. Então, o que eu acho interessante, um arquétipo que dá para usar em relação ao medo, o tigre, né? Ele que dá coragem, né? A coragem está no mesmo gradiente ali. Então, você está com medo, cara, e você não sabe o que fazer, cara, coloca um tigre na sua frente ali, começa a olhar para ele, porque você vai começar a ver coragem nisso daí. Entendeu? Você vai enfrentar aquele medo e vai conseguir ver que depois que você passou aquela fase ali, você vai começar a perceber que, cara, isso ganha uma experiência. Eu vou poder ensinar isso para alguém, né? Com certeza. Com certeza. É muito interessante o que você falou. Quando você falou do medo, Marco, me veio, tipo, sobre o arquétipo do medo. Foi muito engraçado, foi um insight muito rápido aqui Olha sobre que isso. legal. O arquétipo do medo, será que ele não tem essa coisa para ensinar? Não que seja arquétipo do medo, né? Mas, assim, Uhum. tem isso. E será que o arquétipo do medo não é aquele que está sempre em busca de um raciocínio mais protetivo? Né? Eu tenho uma lagoa para atravessar, tem vários crocodilos, o medo vem e você comido. Então, o raciocínio do medo, do arquétipo medo, vai falar assim: estou dando um exemplo porque veio esse insight. Hum. Será que o arquétipo do medo não fala, ó, você vai ser comido, né? Eu tô com medo. Então, pense antes. O Pense que que você antes. pode, o que que você vai fazer? Então, o arquétipo do medo pode ser um alerta, Uhum. sempre uma maneira de te preservar a vida. Buscar E novos aí, caminhos, né? sim, buscando a luz. E aí ele pode te trazer, aí, através do arquétipo do medo, um arquétipo de ação, de coragem, né? Olha, você está com medo de gravar um vídeo. Ah, então tá. Então aí ele está te avisando, pondera, pensa, organiza, vê os porquês, tararararará. Aí ele vai ponderar, ele vai te ajudar, né? Ah, você vai receber crítica. Ah, então tá. Por que que eu vou receber crítica? Será que eu tô esperando a aprovação dos outros? Quer dizer, toda essa psicologia a gente vai elaborando dentro disso. E aí o que faz a gente exatamente tirar do copo é isso, né? Não é não, meu medo, será que é meu mesmo, Será que é? né? Tem que fazer essa pergunta mesmo. Será que é meu, né? E aí você olha para isso, né? Vê se esse medo tá tão identificado assim. E aí você, não vou pular dentro da lagoa, né? Tem um monte de crocodilo, eu não vou. Opa, né? O arquétipo do medo está me ensinando alguma coisa. Então, é que são muitas abordagens, né? Que elas vão se encaixando, né, Marco? Sim. E Mas aí a gente. pode, Oi, pode falar. pode falar. Ó, eu tenho dois gatinhos, eles estão aprontando aqui, viu? Sim. Mas aí faz parte da bagunça da O que eles vida. fizeram aqui já, né? Eu imagino. Mas aí essa questão aí do despertar, ele vai trazer, eu acho que a princípio, que é o que é muito falado, é que a gente olhar para dentro, né? Sim. Olhar para dentro é difícil? A priori né? Porque você foi acostumado as pessoas a dizerem, talvez de forma muito subjetiva, muito disfarçada, que você não olhasse para isso. É uma coisa que eu ainda estou investigando. Então, qual é a forma? Eu já vou te. Qual é a forma que as pessoas fazem a gente bloquear esse olhar para dentro? Se você quiser acrescentar aí, eu vou ficar feliz. Não, me veio um insight aqui em relação ao medo Aham, e ao despertar, né? Porque assim, aham, quando nós fomos fazer o trabalho, né, do xamanismo,
Eu lembrei de algo agora. Eu fui criado em algumas, eu passei por algumas religiões, né? Passei por um bom tempo e onde foi implantada muita crença limitante dentro do meu consciente, subconsciente, uma lavagem Uhum. cerebral, vamos dizer assim. Uma outra hora a gente aborda com um pouco mais de ênfase nesse assunto. Então, eu Sim. tinha um determinado preconceito em relação a outras religiões, né, outras vias espiritualistas, e isso daí foi uma coisa que eu tive que superar, porque mesmo eu não fazendo mais parte daquela instituição religiosa, eu ainda carregava comigo as crenças, né, a água que foi depositada dentro do meu copo. E quando eu me deparei com esse trabalho, por isso que eu falo que foi um, uma programação, né, do fluxo, do tal, para que eu vivenciasse isso, tivesse as minhas experiências, ou igual o Neo em Matrix tomasse a pílula vermelha e saísse, ou no exemplo do Platão, sair da caverna e vou enxergar a luz, né? Eu Aham. superar isso, eu tive que olhar para mim, porque eu senti medo, entendeu? Foi implantado medo dentro de mim, assim, ó, isso não pode, ou isso daqui, vamos usar uma terminologia, isso é pecado. Se você Uhum. é tal coisa, você vai queimar no lago de fogo. Então, chegou um momento que eu tive que parar e pensar: existe o pecado? Eu comecei a me defrontar com isso, com essas informações que foram implantadas. Existe mesmo o pecado? Isso daí faz parte do despertar espiritual, quando você começa a questionar as crenças. Então, hoje o despertar espiritual, eu vejo que é fundamental você questionar as crenças que foram implantadas em você e buscar ter as suas próprias experiências, sabe? Porque se você não fizer esse trabalho, que nós chamamos de o caminho do herói, e toda pessoa que está passando pelo despertar espiritual, ele trilha o caminho do herói, que é o caminho da iluminação, você vai começar a se questionar sobre as suas crenças, sobre o que foi ensinado, e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é a forma que você vai evoluir, que você vai crescer em conhecimento, vai adquirindo sabedoria. E eu tive que passar por isso. Igual o Rafa fala, eu fiquei introspectivo, né? Eu fui dentro do meu ser, que hoje, assim, no despertar espiritual, principalmente, o mais difícil para a pessoa iniciar esse processo é olhar para si mesmo, né? Que foi o que os filósofos, os grandes filósofos falaram: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Mas quando você começa a olhar para dentro de si, aí que você vai encontrar o verdadeiro medo, né? Você vai encontrar o dragão que mora ali dentro, que é o dragão que você projeta fora, nos outros, né? Em Uhum. todo o seu meio externo. Então você vai começar a olhar para dentro, você vai ver que tudo que está no meio externo é um reflexo daquilo que está dentro de você. E você começa a elaborar, igual o Rafael falou. Você, primeiro passo, se aceitar. Né? Se aceita, elabora, integra, ama. Você vai perceber que a única coisa que vai fazer você crescer é o amor incondicional. E para descobrir esse amor, você vai ter que mergulhar para dentro de si. Não é verdade, Rafa? Você me diz. Com certeza. Achei, E eu achei aí, muito interessante essa nossa conversa de hoje. é muito bom. Sabe o que que me lembrou muito, né? Várias relações. A jornada do herói, para quem quer começar a entender o que é essa jornada, pega as 10 tarefas de Hércules, 10 ou 12 tarefas. 12 tarefas de Hércules. Isso, porque a primeira tarefa dele é limpar, pelo menos uma das que eu conheço, tá? Pode ser que tenha cada uma ordem, mas é limpar um estábulo gigante. Não sei se, né, aí o que acontece? Esse estábulo, aí que tem uma simbologia. O estábulo de Hércules é um estábulo, né, que vacas há muito tempo ficaram lá defecando e ele tem que ir lá limpar. Então, olha, pensa bem, será que a gente não foi um copo que ficaram jogando um monte de porcaria dentro? Exatamente. E Bingo. aí a gente tem que limpar esse estábulo, né? Tudo faz parte, né? É uma história, né? Com E, uma mitologia que é passada, mas que o seu subconsciente capta essa informação e entende. Às vezes pode ser que você aceita de uma forma mais rápida, ou pode ser que você aceita de uma forma mais lenta, né? E tudo é um Uhum. processo, né, Rafael?
É um processo, com Esse certeza. exemplo que você deu do Hércules. Na hora que você falou para mim a jornada do herói, a primeira coisa que veio para mim foi essa imagem dele. E aí eu lembrei, né, que isso assim, você imagina, eu tô com 34 anos agora, quanto demorou assim para um dia cair a ficha de tanto estudar, de tanto correr atrás, porque queria saber o que estava acontecendo, né? Quem era eu, o que estava acontecendo com a minha consciência? E aí percebi que tipo 30 anos sem nem olhar lá dentro e falar assim, será que isso aqui é meu? Será que não é? Onde eu tô? Eu tô dentro de uma caverna, num labirinto, né? Por que que tem esse monte de lixo aqui na minha consciência, sendo que quer dizer, na minha mente, porque a minha consciência, ela não... Aí a gente vai lembrar, vai ter outra parte. Vamos Nossa gravar um vídeo. consciência, nossa mente são uma coisa assim meio que a consciência é você todo, coisas que você tem, sabe que é, e a mente é uma parte que fica dizendo que você não é, que você não pode, que você não deve. Então, assim, a consciência, ela até é uma coisa meio intocável, né? Pode. Só que ela projeta tudo que a mente está projetando, né? A consciência tem a força de, tipo, você quer acreditar nisso, ela deixa você projetar dentro disso, né? Mas é por isso que limpar esse estábulo, sair da caverna, esvaziar o copo, né? Se individualizar, tudo isso são os mesmos processos, mas com nomes diferentes, né? Com histórias diferentes para sua mente entender, tipo, sai disso, não é você, né? Faz parte, é o despertar, é o despertar. Mas a gente vai gravar outros vídeos para vocês. Com certeza. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui. E, ó, uma coisa muito interessante. O Rafael, ele é terapeuta Theta Healing. E se alguém quiser participar, eu aconselho, tá? Eu aconselho, porque o Theta Healing é muito legal. Eu ainda não fiz, eu faço outra terapia, que uma hora eu falo no canal, mas eu já estudei alguma coisa sobre o Theta Healing e o Rafa tem excelentes resultados, viu? Pode, fala mais sobre o seu trabalho, Rafa. Ô, Marco, eu agradeço aí falar do meu trabalho. O Teta Healing é mais uma ferramenta, né? A gente é mais instrumento dentro disso. Mas hoje eu só estou podendo falar exatamente como exemplo do Teta Healing, porque assim, realmente eu tive uns resultados internos incríveis, incríveis. Coisas assim que eu conversei com outros amigos, converso com o Marco, e eu tô assim, tipo, meu, o que está acontecendo? Uhum. Está havendo uma mudança, porque assim, cada pessoa ela tá, né, numa projeção de busca, e aí a minha no meu trabalho foi a minha específica. E aí realmente eu tive algumas mudanças assim, falei, bom, beleza, então tá funcionando. Então, eu sou mais instrumento disso e quero colaborar dentro desse canal com o Marco aqui, o Tal Quant, para que vocês também tenham resultados, né, que possam pular etapas num sentido mais de vida, né? Eu falo de projeção de vida, não pular etapas para viver, mas coisas que a gente está descobrindo junto, né, Marco? E Sim, trazer para vocês esse conteúdo de forma, insights que possam, assim, opa, é isso aí, sabe? Assim, essa conversa mais legal. Então, eu, Marco, aqui agradece muito a sua colaboração, por ter assistido, curte, compartilha, comenta, deixa e pergunta, dúvidas assim, aí, que vídeo a gente pode gravar, que ideia, que a gente está tendo. E aí a gente vai fazer esse trabalho aí, enquanto vocês puderem dar um feedback para a gente. Não, Marco? é isso mesmo. E gratidão por nos assistir até aqui. Não esquece de fazer a tarefinha, hein? Dar um like, compartilhar e Comentar. se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nós vamos postar novos vídeos com novos conteúdos. E deixa no comentário o que você quer que a gente fale, tá bom? E se você tem alguma dúvida, tá bom? Tamo aí. Gratidão, Marco, mais uma vez. A gente Gratidão, se vê Rafa. na próxima entrevista. Até mais. Até mais.